Paixão, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Provérbios. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Antes de nós começarmos com o capítulo 19 e o capítulo 20 de Provérbios, lembre-se, você pode a todo tempo se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para que você possa ser lembrado todas as vezes que nós postarmos alguma coisa. Não deixe de dar o seu joinha, o seu like nos vídeos que você gostar e pode pode espalhar o link dos nossos vídeos para quem você quiser. É gratuito, não paga nada e está aberto a todas as pessoas. O capítulo 19 de Provérbios ainda está a discutir alguns assuntos que nós acabamos já vendo. Então, eu vou apenas selecionar alguns pontos específicos. Então, à medida que você for lendo o capítulo, se nós não falarmos, não explicarmos alguns dos versículos, é porque ele já foi explicado, já foi falado num vídeo anteriormente. E aí a gente deixa apenas para dar algumas orientações de algumas peculiaridades, algumas características, algumas frases e palavras importantes aqui para nós. Um diz assim: melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. De novo, ele está falando sobre o contraste, a diferença que existe entre pobres e ricos. Estes ricos são aqueles que podem estar ricos por mentiras, subornos e enganos, ou seja, a origem desta riqueza é corrupta. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Ele está falando de ser precipitado. Isso vai acontecer de novo, ele vai falar sobre essa precipitação de novo mais para frente. E aqui ele fala de ser precipitado em fazer alguma coisa. Então, o que ele está dizendo é de agir apressadamente e não observar em que caminho você está andando. Você acaba entrando no caminho errado. Ou ele pode também estar falando daquelas pessoas que não vem a hora de fazer alguma maldade. Elas estão entediadas, elas estão aborrecidas, elas não têm o que fazer, então elas querem fazer mal para alguém. O verso 3 é interessante, veja lá, é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Quantas vezes nós vemos isso? Nós vemos pessoas que acabam por tolice, por bobeira, por insensatez, acabam fazendo coisas erradas e aí elas se metem em encrenca, elas se metem em problemas e elas falam que aquilo tudo, a culpa é do Senhor. Então elas vão acusar Deus pelo erro que foram elas que cometeram. Elas mesmas fizeram aquilo, elas que se meteram por insensatez, por corrupção, inclusive, elas acabam se metendo em encrenca e aí diz: Deus, olha o que Deus está fazendo. Não, não é Deus que está fazendo. Então aqui é a insensatez do homem, diz a palavra. O erro foi da pessoa e não de Deus. 4 e 5 de novo sobre testemunhas. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não ficará sem castigo e aquele que deseja mentiras não sairá livre. Ele está falando aqui dessas pessoas que abandonam os amigos, que por dinheiro, por conta de alguma coisa, por conta de um suborno, acabam torcendo a verdade. Às vezes eles fazem isso também por medo, né, de quem está pedindo para mentir. Essa falsa testemunha é aquela que distorce a verdade. É aquela que diz, bom, não era bem assim, era diferente. Até para que o resultado do julgamento seja ruim. Lembremos-nos que pela lei, pela Torá,
eles precisavam apenas de 2 testemunhas para condenar alguém. Então, se você fizesse um suborno dessas testemunhas, acontecia a condenação. A condenação que aconteceu com Nabote, né, do vinhedo de Nabote, ele acabou inclusive sendo morto e o rei acabou ficando com o terreno por conta da armadilha que Jezabel fez. E o que aconteceu com Jesus? Porque eles aliciaram testemunhas, eles levaram testemunhas falsas para falar contra Jesus. Muitos adulam o governante, todos são amigos de quem dá presentes. De novo, ele está falando de suborno, ele está falando de presentes para receber algum tipo de benefício. E aqui a expressão é interessante que quando nós observamos a tradução, ela parece uma coisa, mas quando nós observamos o original, a gente vê como eles estão querendo dizer a situação. Ele está falando aqui de dar presentes. Eles tinham uma coisa interessante, que quando eles se chegavam na frente de um ídolo, na frente de um poste-ídolo, enfim, de uma divindade falsa, né, eles davam presente para eles e eles batiam no rosto deste ídolo para chamar atenção e para pedir um benefício, ou seja, para subornar o ídolo. A expressão que ele usa nesse versículo é exatamente essa, é o que se fazia com os ídolos. Então é como se aquela pessoa fosse um ídolo e estaria então recebendo um suborno para fazer alguma coisa de benefício para o corrupto. O verso 11 diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. O que ele está falando aqui? Ele está falando de paciência e de perdão. Vamos lembrar o seguinte: quando pediram a Jesus para que Jesus ensinasse a oração, né? Ele ensinou uma oração que nós chamamos a oração do Pai Nosso. Uma parte desta oração diz: perdoai as nossas ofensas como nós temos perdoado aquele que nos ofende. Então veja lá, perdoar é divino. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós estamos dizendo o seguinte: Deus, eu sei que tem gente que me ofende e eu perdoo. Então, do mesmo jeito, me perdoa como eu perdoo o meu inimigo. Então, veja o que nós estamos falando quando nós estamos orando a oração do Pai Nosso. Nós estamos dizendo que me trate como eu trato o meu inimigo, como eu trato aquele que me ofende. Olha o poder da palavra que você tem nas mãos. A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como orvalho sobre a terra. O rei naquela época, e alguns governantes hoje, o amado já sabe, eles tinham poder absoluto. Inclusive, eles tinham poder de vida e de morte, porque o julgamento final, quem fazia eram os reis. Quando tinha alguma situação que ninguém resolvia, era o rei que deveria resolver. E ele, por pouca coisa, por pouquíssima coisa, ele mandava matar. Ele mandava tirar tudo da pessoa e matava a pessoa. Então ele estava acima da lei humana. O que ele está dizendo aqui é que eu não estou falando com um rei justo, um rei que segue os mandamentos. Esse é justo. Este age com honradez, age com nobreza. Aqui ele está falando de um rei qualquer. E o rei tinha poder como o leão. O leão não é muito sábio ficar provocando um leão, assim como não era muito sábio provocar um rei. Não é sábio provocar quem tem poder. Não é sábio. Porque as consequências podem ser ruins. O filho tolo é a ruína de seu pai e a esposa briguenta é como uma goteira constante.
casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Então, o que nós estamos vendo aqui? De novo, aquela comparação de rico, pobre e de ter paz em casa, de ter harmonia em casa. E ele fala aqui de uma esposa que reclama tanto, que fala tanto, que ele parece uma goteira em dia de chuva, pingando, 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 pingando. Existia um provérbio naquela época que dizia assim: tac, nac e bac. Ninguém aguenta. O que é tac? Telhado que goteja. O que é nac? Mulher que se queixa. O que é bac? Percevejo. Então, eram coisas irritantes, eram coisas que tiravam a paz. Isso era um ditado que existia naquela época. Quando ele fala de prudência, ele está falando de prudência inclusive da mulher, da esposa. Que prudência é essa? A mulher também tinha que seguir a lei, estudar a lei e praticar. Não como o homem fazia, mas ela também poderia dar o exemplo. Então, é essa a situação aqui. O 17 fala sobre empréstimo, né? Então, vejamos lá. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. Tem um ditado que fala assim: quem empresta ao pobre empresta a Deus. Então, eles diziam que quando você fazia um benefício para alguém, para uma pessoa, um pobre, um necessitado, você em verdade estava fazendo para Deus. Jesus diz isso. Quem dá um copo de água para o necessitado é a mim que está dando o copo de água. Ou seja, quando nós fazemos isso por uma pessoa que precisa, nós estamos em verdade fazendo isso para Deus, porque todas as pessoas são a imagem e semelhança de Deus. Então, é como se fizéssemos para Ele. Discipline seu filho, pois nisso há esperança, não queira a morte dele. O homem de gênio difícil precisa de castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Significa isso que é uma advertência. Você tem que disciplinar, você tem que ensinar. Veja que ele fala aqui em castigo. Naquela época, e quando eu era mais jovem também, o castigo que se conhecia era bater, era a vara. Né? Quantos de nós apanhamos de chinelo, apanhamos de varinha de marmelo, apanhamos disso tudo, porque isto era a regra. Hoje, isto não é mais possível. Né? Existe aí um limite. É claro que nenhum de nós foi espancado, porque o espancamento também era proibido. O espancamento era proibido, mas o castigo, o ensino, a disciplina, ela tinha que acontecer. Ela tinha que acontecer. E a passividade, ou seja, se os pais não ensinavam, eles estavam condenando o filho a uma vida de pecado, a uma vida corrupta, a uma vida errada, que iria resultar numa morte precoce, numa morte ruim. Né? Isso também ele está dizendo que vai ter que poupar de novo, ou né, está evitando a morte. Porque se ele não for disciplinado, eles vão ser levados a um comportamento explosivo, um comportamento que leva à morte, que leva à tribulação. Muitos são os planos do homem, do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amados, nós fazemos planos para tudo na vida. Mas todas as coisas, as nossas coisas, inclusive a nossa vida inteira, está nas mãos de Deus. É Deus quem dispõe as coisas para que nós possamos vivê-las. Nós temos os planos, mas isso tudo tem que estar nas mãos de Deus para que Deus abra essas possibilidades.
Às vezes a gente reclama, mas às vezes ele está nos afastando de algo que seja pior, de algo que seja ruim para a nossa vida, porque ele conhece lá na frente. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-la à boca. Isso era um ditado que eles diziam, porque era o seguinte: quando as pessoas sentavam para comer, o prato de comida, hoje a panela, né? Ela ficava no centro da mesa e as pessoas pegavam a comida com a mão. Pegavam com a mão, colocavam a mão no prato, né? Na ceia do Senhor, conta-se, né, que o traidor molhou o pão no prato, né, junto com o Senhor. Então eles faziam isso, tinha um prato central na mesa e eles pegavam dali e daí colocavam na boca. Ou seja, o preguiçoso é tão preguiçoso que nem para fazer isso, põe a mão no prato e está com preguiça de botar na boca. Olha a preguiça que o cara tá. Quer dizer, ele tá uma expressão bastante dura, né? Mas é mais ou menos isso que acontecia. Quer dizer, chega a ser até engraçada. Alguns estudiosos dizem o seguinte, que o prato aqui, a comida aqui, era a lei. Então ele até pegava na lei, mas ele não queria virar as páginas para se alimentar. Ele tinha preguiça de estudar. Ele tinha preguiça de estudar. Ele não queria ter o trabalho de abrir o livro e estudar, apesar de que livro naquela época não existia. O que existia naquela época eram as tabuinhas e aqui, muito provavelmente, as coisas estavam escritas em pergaminho, que eles chamavam de livro. Né? O livro, ele aparece, como nós conhecemos hoje, ele aparece depois. Mas eles chamavam de livro, era um pergaminho, era onde estavam escritas as coisas, e aí desenrolava-se o pergaminho. Tá? O filho que rouba do pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Então, aqui é um pecado cometido contra os pais. E o pecado cometido contra os pais está previsto no Decálogo. E a punição para isto era a morte. Provérbios 20, ele começa falando sobre vinho, né? O vinho é zombador. Na verdade, ele está falando ainda do zombador, do insensato. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Ele está falando exatamente de moderação. Ele está falando exatamente de que esse vinho é quase como uma pessoa briguenta, que leva à briga, que leva à discussão, que leva a algo que não vale a pena. E também pode significar que, às vezes, uma pessoa que é normalmente moderada, que não arranja briga, quando bebe, ela acaba se excedendo, ou seja, moderação quando está bêbada. Vinho, e aí, era feito de uva, como hoje é feito. Né? A mesma coisa, é uma bebida fermentada de uvas. Então, se pega a uva, se esmaga a uva e com o suco da uva se fermenta para fazer o vinho. Quando ele fala de bebida forte, a bebida forte não é bem cerveja, mas ela é muito parecida com a cerveja. Ela é uma fermentação também. Ela é feita de cevada, era feita de cevada e podia ter tâmara ou romã. Então eles colocavam a cevada com tâmara ou cevada com romã. A cerveja é cevada e outros grãos, não tâmara e não romã. Né? A gente tem fermentação de alguns outros vegetais, né? Por exemplo, o saquê, por exemplo, a pinga, elas são fermentadas. Isso é bebida forte. Então, quando ele fala vinho, é uma coisa, quando ele fala bebida forte, é outra coisa. Era a cerveja deles, era o saquê deles, era a pinga deles, né? Feita de cevada, tâmara e romã. Ele vai falar de novo do preguiçoso. Ele diz: o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada.
Meu amado, se eu não planto, como é que eu quero colher? Então não tem como colher uma coisa que eu não plantei. Eu só colho aquilo que eu planto. É a lei da colheita conforme a semeadura. Na época própria, na estação própria, é setembro, outubro. É mais ou menos, eu estou gravando aqui, nós estamos em outubro, estou gravando numa época em que é a época deles plantarem setembro, outubro, que para eles era outono e inverno. Estava começando, né? Estava terminando o outono e já ia começar o inverno. Então, essa era a época de preparar a terra. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Significa dizer que é do nosso coração que se extrai o conhecimento? Sim, porque o conhecimento, a sabedoria vem do temor do Senhor e isso está no nosso coração. Ele diz que é profundo porque no coração nós podemos encontrar profundos propósitos e profundas motivações que a lei, o estudo da lei nos dá. Mas quem pode acessar? Quem pode retirar conhecimento? Quem pode retirar coisas do coração? Apenas quem tem sabedoria para que saiba, né? Que tem sabedoria para fazer isso. Então é isso que o versículo diz. Está no nosso coração, está no estudo da lei, mas eu preciso ser sábio, ou seja, eu preciso retirar com sabedoria, porque está tudo lá armazenadinho. Os 6, muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem pode achar? Aqui ele está falando daquelas pessoas que dizem, porque eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu ajudo, eu faço. É muito comum na nossa época, isso ficou muito comum, inclusive na pandemia. Muitas pessoas ajudavam os outros, não pelo fato de ajudar, mas porque eles queriam fotografar a ajuda e postar nas redes sociais. Eles são jactanciosos. A expressão é essa. A expressão que a gente fala é jactanciosos. Eles querem aparecer de bons. Eles querem proclamar a sua bondade. Isto não é bom. Lembrem-se que Deus fala não é bom. Quando Deus fala que não é bom é porque aquilo não é legal de fazer, né? Quem é fiel, quem cumpre as promessas, quem cumpre inclusive o pacto com Deus, este realmente é um homem fiel. Não aquele que se diz teu amigo, não aquele que quer fazer propaganda do que ele faz para você. Ele está fazendo por propaganda, não porque ele é seu amigo. Quem pode dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Davi diz isso. Davi diz, Senhor, eu sou pecador. Né? Olha o meu coração, escaneia o meu coração, faz um escrutínio, faz uma leitura do meu coração, porque ali deve ter pecado. Davi falava isso. Davi que era um homem segundo o coração de Deus. Então, quando nós dizemos, eu não tenho pecado nenhum, ora, o que é que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que quem diz que não é pecador, que não cometeu pecado, está cometendo pecado, falando isso. Porque nós somos pecadores. A diferença entre nós, justos, pecadores, e outros que não são justos e que são pecadores também, né, é que nós buscamos o caminho de Deus, buscamos nos limpar. Eu ouvia sempre alguém, logo no início da minha conversão, alguém dizia assim, que o cristão não é aquele que não se suja, não é aquele que não peca, é aquele que mais se limpa, ou seja, é aquele que vai atrás do perdão. Então, esconder faz mal. Tá? Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Criança aqui é Naar. Naar, a tradução é criança, mas a palavra original é Naar. Naar quer dizer um jovem que ainda é dependente. Ou seja, aquele que é dependente, aquele que é pequenininho ainda,
ela é reconhecida pelos seus atos, pelo comportamento, se ela se comporta bem ou se ela se comporta mal. Se uma criança é assim, imagina um adulto, né? Os ouvidos que ouvem, os olhos que veem, foram feitos pelo Senhor. Isso é uma chamada de atenção para nós, um puxão de orelha para nós. Por quê? Porque nós somos capacitados por Deus para isso, para vermos, para ouvirmos, e nós dependemos de Deus para isso, porque foi Ele que fez. Se foi Ele que fez, Ele fez bem feito. Então você tem capacidade de ver o erro, de ir atrás do certo, de ouvir o erro e de ir atrás de ouvir o certo. O 14 e o 17, não vale isso, diz o comprador, mas quando se vai, gaba-se do bom negócio. Saborosa é a comida que se obtém com mentira, mas depois é como se fosse areia na boca. Ele está falando aqui daqueles corruptos, aqueles ímpios, manipuladores, enganadores, desonestos nos negócios e na vida. Ah, não vale. Se você está pagando menos do que uma coisa vale, significa que aquela diferença foi roubada. A não ser que a pessoa esteja fazendo uma promoção, a não ser que a pessoa concorde com isso. Mas enganar as pessoas e depois se vangloriar porque fez um bom negócio, isto é corrupção. Isto é um roubo. A desonestidade, diz a palavra de Deus, ela é doce, ela é suave. É divertido roubar e não ser pego, né? Quando ele fala de pão aqui, né, a comida, algumas Bíblias falam de pão, né? Quando ele fala de pão, quer dizer pão era alimento, era algo de valor. Então, quando eu falo de alimento, dependendo da tua tradução, é alimento, dependendo da tradução, é pão. A mesma coisa, significa algo de valor, tá? Então, são aquelas pessoas que manipulam, que enganam as outras pessoas e depois ficam se aparecendo porque fizeram as outras de bobas, tá? Roubaram, na verdade, são corruptos. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos e quem sai à guerra precisa de orientação. De novo, eu preciso planejar a minha vida. A minha vida tem que ser planejada, planejar o dia de amanhã, planejar as coisas que eu vou fazer, preparar as coisas que eu vou fazer e saber se Deus está neste negócio ou não. Porque não adianta nada eu planejar se Deus não está no negócio. Se eu preciso de conselho, eu vou buscar conselho onde? Nas leis, nos mandamentos, eu vou buscar com os sábios, aquelas pessoas que seguem a Deus e que têm esta comunhão com Deus. Deus é que vai estabelecer os propósitos para tudo. Quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. É o mexeriqueiro, é o fofoqueiro. A palavra aqui diz, falar demais, né? A palavra aqui é patá. Patá quer dizer abrir. Nós temos um ditado, né? A gente fala daquele de boca grande. Ah, ele abre boca, tem uma boca grande aquela pessoa, por quê? Não guarda nada, não guarda segredo, não conte para ele, não se meta com ele, porque ele vai falar da tua vida, ele vai contar as coisas que você, em confiança, falou para ele. Se alguém amaldiçoar seu pai e sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. De novo, nós estamos falando aqui do decálogo, do 5º mandamento que Deus deu a Moisés no Sinai. 21. A herança que se obtém com ganância, no princípio, no final, não será abençoada. Ou seja, se eu pego alguma coisa que foi feita por ganância, aquela antecipação de herança. Vamos ver um caso que é o do filho pródigo, uma parábola que Jesus contou. O filho pródigo quis tudo. Ele quis tudo e devassou tudo.
ele sumiu com tudo que era do pai, que era a sua herança. E aí ele teve que voltar para humilde para a casa do pai, porque ele estava passando necessidade. Né? A desonestidade também pode ser, não porque você adiantou a herança, mas a desonestidade enganando alguém ou matando alguém para herdar, o que é pior. Não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Amado, a vingança não nos pertence. A vingança pertence a Deus. Coloca nas mãos do Senhor e Ele saberá como, quando e de que meio vai sair a vingança. Deus é que fará isso. Nós temos que confiar em Deus. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Cuidado com o voto precipitado, com o voto que você faz sem pensar muito a respeito. Ah, é santo. É santo, foi dedicado a Deus. Então está dedicado a Deus e as consequências disso são as consequências de ser algo santificado, algo dedicado. Cuidado para não acontecer como aconteceu no voto de Jefté. Jefté, se voltasse vitorioso, ele iria consagrar a primeira pessoa que saísse. A primeira pessoa que saiu foi a sua filha. Isso é um voto precipitado. Cuidado com isso. O 26 diz assim: o rei sábio abana os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar. Roda de debulhar é o trilho. Nós ouvimos isso várias vezes. O trilho era uma peça, era feita, podia ser feita de metal, mas o metal era muito raro naquela época, era muito caro, então eles faziam isso de madeira. Era uma madeira com todas essas pontinhas aqui. Ele era puxado por um animal, nessa foto está sendo puxada por um camelo, mas podia ser puxada por um boi ou por um jumento. O jumento era difícil de fazer, mas ou uma pessoa puxava, ou um animal puxava, aqui um camelo está puxando, e alguém sentado em cima, passando por cima dos grãos de trigo, de cevada, enfim. Isto era passar o trilho, isto era trilhar os grãos. Este aparelhinho, esta peça, essa plaquinha, ela é chamada de tribulum. Tribulum pelos romanos, os romanos chamavam isso de tribulum. Tribulum vem, então, a gente usa essa expressão tribulum para tribulação. Então, quando a gente diz que alguém entra em tribulação, significa que o trilho vai passar sobre esta pessoa e ela será descascada, ela será arregaçada pela força, por essas pecinhas que tem o tribo. Então, isto é tribulação. Depois da tribulação, eles padejavam, eles jogavam para cima, né, para separar o grão da erva. O espírito do homem, diz o 27, é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Davi pediu isso. Davi, quando falava que ele era um pecador, ele dizia, né, olha o meu coração, escaneia o meu coração. Né? Neshmar quer dizer espírito. Neshmar não é o ruar. Então, a expressão aqui não é ruar. Ruar é espírito também, mas é o espírito que Deus soprou em nós, lá no Gênesis. Aqui a palavra é Neshmar. Neshmar quer dizer um espírito também, só que um espírito com sentido, né? Se a gente fosse traduzir, seria consciência ou autoconsciência. Então, a pessoa sábia tem consciência do que fez ou de que não fez. Então, a sua consciência é como se fosse a luz de Deus que está olhando e está dizendo, isto é pecado, isto não é pecado. Então, quando nós dizemos, nós falamos assim, Senhor, olha se não tem pecado nenhum, né? A nossa consciência, ela vai indicar, o Espírito Santo vai indicar que nós fizemos alguma coisa errada. E dá tempo
da gente pedir perdão e consertar as coisas com Deus. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Os açoites limpam as profundezas do ser. Aqui ele está falando de uma ferida que fica azul arroxeada. Esta ferida profunda, esta sim, é o espancamento. É o espancamento. Né? Então, quando alguém apanha, é castigado por espancamento, é dessa cor que ele fica. Ele fica azul arroxeado, que é uma ferida profunda. Amado, meu querido, Jesus foi espancado. Quando ele passou pelo Calvário, quando ele passou nos momentos finais da sua obra, do seu ministério aqui na terra, ele sofreu espancamento. Ele ficou todo roxo, ele ficou todo arrebentado. Ele foi feito nele uma ferida profunda. Para quê? Para arrancar o mal. Ele fez isso por nós. Ele foi espancado, ele foi ferido, ele foi crucificado, o sangue dele verteu para cobrir o meu e o teu pecado. Esse verso 30, é o verso que representa o que deveria acontecer com Jesus para expiar os nossos pecados e nos levar à salvação. Amém, amados. Bons estudos.